Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais uma live devocional. Hoje eu entrei aqui um pouquinho no horário diferente, né? A gente entra todos os dias às 8h08 da manhã e agora são 9h15. Vamos ver se tem alguém por aí no dia de hoje. Vai ficar gravado, quem não pôde, quem já está ali trabalhando e tal, nos seus compromissos, pode ouvir depois a palavra de Deus. Gente, que alegria poder estar no encontro com vocês novamente ontem, foi muito bom. Você que é novo e nova por aqui, vamos estar juntos nas segundas-feiras. Esses encontros no Zoom é muito bom. A gente cresce muito nessa fé por conta da comunhão, né? Por conta da comunhão ali, estudando a palavra de Deus juntos, viu? Vanessa, Janaína, Paulo Batista, Roules, Júlio Borges, Maria, Fefe Lanzar, Bruna Soa, Vanessa, Maria Conceição, Rita Junqueira. Tem alguém novo pela primeira vez aí? Tem alguém pela primeira vez? Wilka, Ana Luzia, Tati DBO. Muito bom dia aí para todo mundo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Nós vamos seguir em alguns versículos aqui. Atos capítulo 14, até onde o Espírito Santo nos levar. Atos capítulo 14, até onde o Espírito de Cristo nos levar. Eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei quais são os problemas que você tem, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei o que está acontecendo aí e o que vai acontecer. O que eu sei é: hoje é dia de aprender a dar mais voz ao reino de Deus do que para qualquer outra voz do mundo, seja do inimigo, do mundo espiritual, ou seja de qualquer outra coisa. Hoje é dia de você ser abastecido nisso. Então, Jesus, por favor, nós cremos, enquanto vocês escrevem aí, eis-me aqui, Jesus, escreve aí, eis-me aqui, como a Viviane Oliveira escreveu. Eis-me aqui, Jesus. A Viviane Oliveira que testemunhou ontem um milagre de cura de uma doença desde os 15 anos de idade. Jesus, assim como o Senhor fez na vida da Viviane, eu creio que o Senhor pode fazer. O Senhor trouxe a Viviane aqui pelo poder da Tua palavra. Ela foi despertada, ela foi resgatada. E ela permaneceu em Ti e viu a cura com os próprios olhos. Então, Jesus, assim como o Senhor curou, assim como o Senhor libertou a Viviane, faz isso com todos que chegarem até aqui e que têm essa necessidade. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Jesus, por nos entregar o Teu reino. Ô Jesus, nos ensina nesta live devocional. Nos ensina mais um pouco, Jesus, a dar voz, a dar espaço ao Teu reino sobre a nossa vida. Assim como o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, faz em todos que estiverem aqui, no ao vivo e no gravado. Usa minha boca, Jesus. Não me deixa falar pela minha natureza humana, apenas pelo Seu Santo Espírito. Amém. Amém. Olha só o que a Bíblia diz. Bora. Em Icônio, uma cidade, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Então Paulo e Barnabé foram até uma cidade ali na região da Ásia, e ali eles procuraram uma sinagoga, uma igreja dos judeus ali. E ali eles pregavam a palavra de Deus. E muitos creram, tanto os judeus como os gentios. Gentios eram pessoas que não eram judias, que eram pessoas que não conheciam essa fé cristã, não conhecia nada sobre Moisés, nada. Eram gentios, pessoas que não tinham conhecimento, certo?
Então muitos creram. Alguns dos judeus que não creram, aí teve os judeus que não creram, porém incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Aqui é muito importante você prestar atenção, porque você pode e com certeza estar em lugares, por exemplo, trabalho ou família, ali em bairro, vizinhos, aonde vai ter pessoas que vão querer envenenar você, envenenar pessoas contra você. É isso que aconteceu aqui. Envenenaram a mente deles, os judeus, incitaram os gentios, ou seja, pessoas influenciando outras pessoas, a fim do que? De envenenar a mente deles contra Paulo e Barnabé. E aí o que Deus mais vem falando comigo nos últimos dias, eu compartilhei ontem no encontro, nós cristãos, principalmente crentes de muito tempo, temos uma tendência a dar voz mais para o inimigo do que para Jesus Cristo. Dar mais voz aos ataques do maligno do que para o reino de Deus. E aqui você vai ver a postura dos apóstolos, de Paulo e de Barnabé. O que você faria se você soubesse que envenenaram a mente de outras pessoas contra você? O que eu faria? Talvez a gente iria lá e ia resolver no braço. Talvez a gente ia lá e ia se posicionar. Talvez a gente iria ficar falando, é o inimigo que está influenciando, que está querendo acabar com a gente aqui. O que Paulo e Barnabé fizeram? Presta atenção. Versículo 3, Atos capítulo 14, versículo 3. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirma a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Então eles estavam em um ambiente onde as pessoas estavam ali divididas, o povo estava dividido, e a galera que não gostava de Paulo e Barnabé estava influenciando as outras pessoas que estavam ali abertas para ouvir Paulo e Barnabé, influenciando, envenenando a mente deles contra Paulo e Barnabé. E a atitude de Paulo e Barnabé é uma atitude que não é natural da natureza humana. Por isso que nós precisamos se encher do Espírito. Porque na natureza humana, ou nós vamos querer resolver na força do braço, ou a gente vai ficar querendo dar voz para o inimigo. Pode ser que você dê mais voz para o inimigo, ou pode ser que você também, além de dar voz para o inimigo, você fica aí querendo resolver a situação na força do próprio braço. Ei, que o Espírito Santo possa realmente te mostrar o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O que é crer na prática. Em João 16:33. Quando Jesus Cristo disse, eu venci o mundo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse em João 16:33 que ele venceu o mundo, significa que ele venceu o maligno. Então pare de dar voz para o maligno, porque ele já foi vencido. Não, Bruno, mas ele existe e tal. Sim, ele existe, mas você está dando muita voz a ele. Preste atenção. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Paulo e Barnabé não andaram com Jesus. Paulo não andou com Cristo fisicamente. Quando Jesus fala isso em João 16:33, Paulo não estava lá ouvindo fisicamente. Quem está entendendo aqui comigo? Manda um check, pelo amor de Deus. Ele não estava. Mas ensinaram isso para o apóstolo Paulo. O Espírito Santo ensinou para o apóstolo Paulo, junto com Barnabé. E eles estavam aqui vivendo a mensagem na prática. Estão tentando envenenar, colocar pessoas contra nós. Pessoas colocando outras pessoas contra nós. Pessoas que não gostam da gente, colocando pessoas contra nós, para também não gostarem da gente. Nós não vamos resolver na força do braço. Nós vamos o quê? Continuar. Vamos passar ainda bastante tempo aqui falando corajosamente da graça do Senhor. Então é um caminho contrário. Bruno, as pessoas estão atirando pedra em você. As pessoas estão querendo falar do inimigo. Eu vou continuar falando da graça do Senhor. Eu vou continuar falando que Jesus já venceu o inimigo. Mesmo você não ouvindo, eu vou continuar falando isso.
Por quê? Porque esse é o reino de Deus. É isso que Jesus nos mostra na palavra dele. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, uma verdadeira divisão naquela cidade. Então, um grupo de gentios, versículo 5. Então, eu estou lendo na tradução NVT, tá? Para que todo mundo aqui possa ouvir bem. Então, um grupo de gentios judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Ah, tá vendo? Isso aí foi o inimigo, tá querendo atacar e apedrejar a gente. Para de dar voz pro inimigo. Eu vou irritar vocês em relação a isso, cara. E por favor, não venham falar comigo sobre o inimigo. Venham falar comigo sobre Jesus. Meus amigos que estão aqui na live, a família JC que está aqui na live, por favor, vem falar de Jesus, vem fazer perguntas sobre quem Jesus Cristo é, vem fazer perguntas sobre o que Jesus faria nessa situação, vem fazer perguntas sobre o reino de Deus e para de fazer perguntas sobre quem já foi vencido. Desculpa, eu sou a pessoa mais improvável para dizer isso aqui, mas é o que Jesus vem me mostrando. Então, houve essa divisão e resolveram atacar eles, apedrejando eles. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região de Licônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores. E ali anunciaram as boas novas. O que é isso? Eles saíram, então aí eles saíram, porque também eles não são idiotas de ficar recebendo pedrada, saíram daquele lugar e foram para outro lugar e ali já começaram o quê? A anunciar as boas novas, a fazer o que Jesus fez. No início do livro de Marcos fala, Jesus ele disse, logo no início do ministério dele na Galileia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa era a mensagem de Cristo. Isso aqui é um resumo. Você que quer um resumo? Dá um resumo. É isso aí. O resumo aí, Marcos capítulo 1, versículo 14. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, Paulo e Barnabé fizeram o melhor que eles podiam ali, pela graça do Senhor. A única coisa que eles estavam ocupados em fazer era ensinar sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. E quando ali não teve mais como ficar ali, eles não ficaram remoendo. Não dá mais para ficar ali. Que nem eu tentei remoer. Poxa, mas a temporada do podcast... Poxa, dá voz aos testemunhos do Senhor Jesus Cristo na vida de pessoas, só 4 pessoas, por que não mais? Para de perder o seu tempo em relação a isso. É isso que Deus vem fazendo comigo. E continua anunciando as boas novas aonde eu permiti você anunciar as boas novas. Ontem à noite foi uma benção. Quem não veio, perdeu. No Zoom. Falamos das boas novas de Jesus Cristo. E é isso que nos engaja aqui há mais de 1000 dias, mais de 1150 dias com o Senhor Jesus Cristo, falando a mesma mensagem, aprendendo a mesma mensagem, mergulhando na mesma mensagem, no mesmo livro. Eu não sei se isso te deixa alegre. A minha oração é que isso te alegre. Eu espero que você saia alegre dessa live. Eu espero que você saia alegre desse vídeo gravado. A alegria do Espírito. Que Jesus disse, quando eu entregar essa alegria, ninguém vai tirar. Mas quando você dá voz para o inimigo, você perde essa alegria. É ou não é? Por quê? Porque você parou de olhar para Jesus. Você parou de olhar para o Nazareno, para o Senhor dos Senhores, para o Rei da Glória, para o Príncipe da Paz, para o Pai da Eternidade. E eu vou terminar aqui. Quando eles foram para esse outro lugar anunciar as boas novas, olha o que aconteceu. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Então eu não sei qual é a luta que vocês estão vivendo. Eu não sei aí. Eu não sei qual é a luta. Mas Paulo vai dizer ali mais na frente que ele fala assim...
ele começa a fortalecer o ânimo dos discípulos e exorta eles a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, de muitas lutas, de muitas dificuldades, nos importa entrar no reino de Deus. Se Deus está falando na Bíblia que o que nos importa é entrar no reino de Deus, eu tenho que dar voz para o reino de Deus, eu tenho que aprender o que é o reino de Deus e não ficar tentando entender por que das lutas, por que da dificuldade. E não ficar dando voz que o inimigo está trazendo essa dificuldade. Mano, o mundo jaz do maligno. Nós só somos peregrinos nesse mundo. Nosso mundo não é aqui. O nosso mundo é na Nova Jerusalém. Entendam isso de uma vez por todas, cara. O nosso mundo não é aqui. O mundo que Jesus tem preparado para nós, os novos céus e as novas terras, e a nova terra, que se chama Nova Jerusalém. Um lugar onde não vai ter mais choro, dor, pranto, vaidade, orgulho, desgraça, não vai ter mais. É lá, não é aqui. Aqui já é um fato. Então é como enxugar gelo, ficar dando voz pro inimigo. É como enxugar gelo. Ou seja, não vai sair do lugar. Cara, eu não sei você, mas eu tô muito engajado para continuar pregando e anunciando as boas novas, ou seja, a boa notícia de Jesus Cristo. Mesmo em meio das dificuldades. Tenho passado por muitas, principalmente interiores, mas a sua crença religiosa é o quê? Tá passando por dificuldade interior? É porque não tá tão próximo de Deus. É porque tá faltando intimidade. Cuidado quando você julgue uma pessoa em relação a isso. Paulo e Barnabé estavam sendo apedrejados. Estava faltando Deus na vida deles? Não. Estava faltando intimidade na vida deles? Não. Estava faltando graça sobre a vida deles? Não. Graça de Deus não é Alice País das Maravilhas. Não é só bênçãos, não. Graça de Deus não é... A graça de Deus está sobre o Bruno lá, então o Cola na Videira tem que atingir 1 milhão de pessoas, e a empresa tem que faturar X mil, e a família tem que estar tudo bem, e aí tem que estar tudo certo. Isso é a graça de Deus. Quem te diz isso? Quanto mais eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, mais eu vejo que a graça do Senhor é você passar por batalhas na certeza de que você não está sozinho. Jesus nunca prometeu, a frase que eu coloquei no livro Vida e Fé, Jesus nunca prometeu uma vida sem batalhas. O que ele prometeu é estar com a gente em todas as batalhas. Paulo e Barnabé tinham essa convicção, e a minha oração aqui, de forma improvável, é que o Espírito Santo, através desse canal aqui virtual, que o Espírito Santo possa te dar esse convencimento, possa te dar essa certeza dessa fé, possa te dar essa coragem para que você possa de fato falar: mano, a minha vida está entregue a Deus. O máximo que pode acontecer nessa situação problemática é eu morrer, e se eu morrer eu vou para o melhor lugar, então eu vou continuar. Eu vou continuar, nós não vamos parar. Não tem aquela música? Você não vai parar. Não, você não vai, mas você só não vai parar se você continuar olhando para o reino de Deus, continuar se abastecendo do reino de Deus, que é o que você está fazendo aqui agora, e parar de se abastecer por vozes do inimigo, e parar de se abastecer que os outros estão falando mal de você, e parar de falar da vizinha, do ciclano, do beltrano. Eu não sei aonde se aplica em você, mas está aqui algo muito cotidiano. Tentaram envenenar um povo inteiro contra Paulo e Barnabé, e daí? E daí? Quando Jesus estava no Getsemane, no pior momento da vida de Jesus aqui na terra, ele não fala do inimigo. O que ele faz? Ele está triste, ele está extremamente triste. A alma dele está profundamente amargurado. Cadê você? Vem, Espírito Santo. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Ajuda, calma aí. Jesus no Getsemane. Ué, cadê Jesus no Getsemane? Tiraram da minha Bíblia aqui? Oh, meu Deus.
Mateus: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse sofrimento, esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus começou a se sentir tomado de tristeza e de angústia. Tomado de tristeza e angústia. Não foi o diabo, não foi o inimigo. É o sofrimento que já existe nesse mundo já, irmão. Já tem mesmo. E ele ia passar pela cruz, ele sabia disso. Tem muitos momentos que a gente tem que passar por cruz. A cruz é tipo morrer para nascer algo novo. Por isso que ontem no encontro a gente falou disso. Cara, o evangelho de Jesus Cristo, o primeiro passo é morte. Abrir mão do nosso eu é uma morte para a nossa natureza humana. Abrir mão, negar a si mesmo é uma morte para mim, é uma morte para ti. Mas vale a pena. Ei, vale a pena. Eu não sei o que é que você precisa matar. Eu não sei o que é que você precisa morrer aí dentro de você. Eu não sei. Mas vai valer a pena. Mas para a natureza humana no início não vai valer a pena. Aí Jesus ele fala: meu Pai, essa foi a oração dele. Meu Pai. Meu Pai. Você tem um Pai que estás nos céus. Se é possível, passa de mim esse sofrimento, não deixa vir. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Muitas vezes Deus permite o sofrimento. E se Ele permite, é para um plano maior. Resta eu confiar nele, sabendo que Ele sabe muito melhor do que eu de todas as coisas. O deserto financeiro que eu e Bruna passamos em 2021, nós tínhamos que passar. Mas a natureza humana vai falar: não, vocês passaram porque vocês deixaram de fazer isso. Vocês tinham que aprender a fazer tal. Sim, tudo isso é natural. Mas ao mesmo tempo, Deus permitiu aquele deserto financeiro. Contudo, Ele nunca nos abandonou. Contudo, Ele nos ensinou e vem continuando nos ensinando a viver contente em toda e qualquer situação. Se Deus quer que eu e você vivamos colado na videira, contente em toda e qualquer situação, essa situação ruim que está acontecendo na sua vida, você pode olhar como uma oportunidade de crescer na fé, uma oportunidade de experimentar mais Jesus e não ficar dando voz ao inimigo. Isso está me irritando absurdamente, cara. Não, viva contente em toda e qualquer situação. Estão querendo te apedrejar, não vão viver contente em toda e qualquer situação. Faz o que tem que ser feito. E para terminar, quando eles chegam nesse novo lugar, como se nada tivesse acontecido, e começaram a anunciar a mensagem ali, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se. E o homem se levantou de um salto e começou a andar. E quando o Espírito Santo me deu esse versículo, e eu estava meditando nele no meu devocional, a minha oração pela minha casa e para vocês que estão ao vivo e no gravado é que você comece a ter fé para andar e não mais para ficar aleijado na fé. A andar sobre esta palavra. A andar sobre esta palavra. Viver contente em toda e qualquer situação.
Meu Pai, que seja feito como Tu queres e não como eu quero. Se eu tenho que estar passando por essa dificuldade, eu vou passar. Fortaleça a minha fé. Você tem que dizer isso para Jesus. Nessa dificuldade que talvez você esteja vivendo, pede para Ele para fortalecer o seu ânimo, a sua fé. Porque não é isso que Ele diz? Tenha coragem e bom ânimo. Só que a gente sozinho não consegue. Jesus, então me dê a Tua coragem, me dê o Teu ânimo, Jesus. Para que eu não tire os meus olhos de Ti. Para que os meus olhos estejam fixos em Ti. Tudo, como diz meu amigo Fonsequinha, tudo que a gente foca, expande. Tudo. Se você foca no problema, o problema expande. Se você foca numa situação, a situação expande. Imagina se você focar em Cristo Jesus. Ele vai expandir dentro de você. Imagina se você focar na palavra, a palavra vai expandir. Isso é alargar as tendas. Foca na palavra. E não, com todas as letras, não no inimigo. Você se lascou de ter entrado aqui, né? Então perceba que esse homem só foi curado porque tinha fé para ser curado. Então talvez você precisa pedir o quê? A fé. Faz sentido tudo isso que o jumento do Bruno está dizendo. Mas espera aí, eu não tenho fé, eu reconheço que eu não tenho fé nisso. Ô Jesus, eu vou pedir incansavelmente essa fé até receber. E aí você vai colocar esse espírito de oração. Você vai colocar essa mentalidade aí. Eu quero essa fé, porque esse homem foi curado porque Paulo estava pregando não só para ele. Paulo estava pregando para uma galera nessa cidade. Só que Paulo viu esse cara que estava sentado, que era aleijado e que nunca tinha experimentado andar. Ele nunca tinha experimentado andar. E tem gente que, ainda aqui nessa live, que ainda não experimentou andar sobre a palavra de Deus. E eu, Bruno Loureiro, quero continuar andando sobre a palavra de Deus e experimentar coisas novas. E hoje, mais uma vez, eu experimentei coisas novas. Ao ponto de não conseguir entrar com vocês às 8h08. Eu estava experimentando coisas novas com Jesus. E depois a gente entra aqui e transborda. Amém. Deixa eu ver você aqui que está ao vivo. Vocês entenderam? Você recebe um conforto aí na tua alma? Ou você prefere, não, eu vou continuar guerreando contra o inimigo? Tá bom. Cola na videira não vai falar sobre isso. Se isso te frustra, procura outro lugar para que você não se frustre. A gente só vai dar voz aqui para a graça do Senhor Jesus Cristo. Dar voz ao reino de Deus. E quando Paulo cura esse homem, depois se você quiser ler, eu te engajo a ler até o final do capítulo 14, a galera que viu Paulo curar começou a endeusar o apóstolo Paulo. Já. Cheguei atrasado. É nóis. E aí o apóstolo Paulo enfrentou outras dificuldades. As dificuldades nesse mundo vai ter sempre. Ser colado na videira ou não. Mas através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é algo que você vê. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O Espírito de Jesus Cristo. A convicção de que você é filha e filho, amado, amada por um Deus Pai. Amor este que te abraça quando você precisa de um abraço. Quando Deus entende que você precisa de um abraço, Ele vai te dar um abraço. Quando Deus entende, quando teu Pai entende que você precisa de um ajuste de rota, Ele vai ajustar a rota. Quando teu Pai, quando o nosso Pai
entende que é necessário uma repreensão, ele vai repreender. Mas talvez você dê mais voz a repreender o inimigo maligno, que já foi vencido. E às vezes Deus está querendo repreender você um pouquinho. Fica ruim isso pra você? Claro que fica. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. A maior dificuldade nossa é confiar nessa fé. Deus sabe o que é melhor para nós. Mas se a gente não lembrar disso todos os dias, a gente esquece na correria. Na correria a gente vai esquecer. A gente precisa lembrar disso todos os dias. Eu me coloco na linha de frente. Se eu não leio a Bíblia todos os dias, desde o dia 29 de agosto de 2018, se eu não olho para a mensagem de Cristo todos os dias, se eu não estou perto da mensagem de Jesus todos os dias, eu acho que eu já tinha capotado ainda por aí. Eu não sei você, mas eu preciso de Jesus todos os dias. Eu necessito dele. É como o ar que eu respiro. Eu não sei você. Espírito Santo, faz da tua maneira, do teu jeito. Nós cremos que o Senhor está agindo em cada alma que está aqui, da tua maneira, da tua forma, que é perfeito, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Gente, estamos junto, colado na videira. Eu espero que você saia daqui abençoado, abençoada. Vai ficar gravado, já vou subir agora aqui no Instagram. Hoje a gente entrou depois, mas amanhã a gente volta em nome de Jesus, se Ele permitir, às 8h08 da manhã. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira.